Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois já para o YouTube. E hoje temos o prazer de receber um nome forte da nova geração do jornalismo esportivo pernambucano, Rodrigo Zovka. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, Nivaldo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você por aqui. A galera que está nos acompanhando, já tem uma galera boa aí também, viu, Nivaldo? Então, um abraço para quem está nos acompanhando. Obrigado pelo carinho e pela atenção do convite. Eu que agradeço. Para a gente começar, Rodrigo, eu sei que você é brasileiro, você me falou que é pernambucano, recifense, mas esse seu sobrenome com certeza não é brasileiro. Eu queria que você explicasse primeiro qual é a origem desse Zovka. Assim, o Zofka, ele é do meu bisavô. Ele veio lá da antiga União Soviética, parou aqui no Brasil, foi lá para o Paraná, depois veio aqui para o Recife e fez família. Aí fez vovó, vovô, aí painho herdou, eu herdei, aí ficou por aí. Então a origem é lá do leste europeu, lá na União Soviética, e é por lá que a galera saiu para vir para o Brasil fazer a colonização daqui também. Beleza. Esclarecida essa dúvida, então, eu queria saber o que veio primeiro na sua vida: a paixão pelos esportes ou a paixão pela comunicação? Ah, meu velho, aí é um toque delicado, porque assim, esportes eu amo demais. A gente, quando vai falar de futebol, tem muita gente que pensa assim, o comentarista esportivo. Só que o comentarista esportivo não é esportivo, geralmente, né? Ele é do futebol. A gente não vê as pessoas que falam de futebol com a mesma habilidade para falar, por exemplo, de basquete, de vôlei, de handebol. E é uma cultura do brasileiro. O comentarista esportivo. Não é esportivo, é do futebol. Já eu gosto muito de muitos esportes. Vôlei, basquete, handebol. Eu não tenho a mesma noção que eu tenho também do futebol com esses outros esportes. Mas desde pequenininho, meu velho, eu era de acordar de 3 da manhã para ver jogo da seleção brasileira de vôlei, Grand Prix, Mundial de Vôlei, o basquete. Faz tempo que a gente não vê o basquete brasileiro em ascensão. Perdeu a vaga no pré-olímpico agora para a Alemanha, para disputar lá em Tóquio. Mas, assim, esportes desde pequeno e futebol desde 2002. A seleção do Penta, marcante para mim. Nesse mesmo cenário que a gente vai acompanhar agora em Tóquio, né? Porque lá foi Coreia do Sul e Japão, jogos de madrugada, 7 da manhã. Você lá naquela expectativa de acordar, pegava o lençol para ver jogo, o travesseiro e tudo mais. Então eu digo que desde ali eu comecei a acompanhar futebol de fato. Antigamente era só 2000, 2001, eu tinha 5 anos em 2000. Então eu não tinha noção ainda do que era futebol, do que era esquema tático, do que era Ronaldo, do que era Ronaldinho. Já com 7 anos a gente vai pegando aquelas manhas, as cacoetes do futebol, e o Penta para mim foi o que deu o pontapé inicial para eu começar a curtir seleção brasileira, futebol. Comecei a torcer pelo Esporte Clube do Recife em 2003, posso dizer isso. Olha aí, eu ia fazer essa pergunta mais para frente. Em 2003, comecei a torcer pro futebol e de lá para cá acompanhando tudo. Aquele time de 2003 do Esporte que chegou à semifinal da Copa do Brasil também. Um ataque que a gente olha assim, como é que esse ataque levou o Esporte para a semifinal da Copa do Brasil? Adriano Chuva e Valdir Papel. Os dois já vieram aqui, viu? Grandes feras. E assim, a gente ficava olhando, pô, Valdir Papel, Adriano Chuva. Tinha um time. Hélio dos Anjos era o técnico do Esporte naquela época. O Esporte não subiu para aquele ano porque tinham outros dois bons times que caíam recentemente da Série B: Palmeiras e Botafogo. O Esporte foi pro quadrangular com Palmeiras, Botafogo e Marília. Então, aquele ano de 2003, o Esporte campeão pernambucano, semifinalista de Copa do Brasil, quase subiu para a primeira divisão, me fez torcer logicamente pelo esporte. Minha mãe é rubro-negra, meu pai é tricolor, não tão atuante. Aí eu fiquei ali, rubro-negro, e acompanhando o esporte, acompanhando a seleção, acompanhando o Corinthians, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, que a gente pegou uma época muito boa, né, Nivaldo, no começo do século, de ver o futebol brasileiro empenhado em ganhar a Libertadores, porque a gente não via muito isso no século passado. Não sei o que acontecia com o futebol brasileiro, que parecia que o foco não era Libertadores. E a gente viu o futebol brasileiro ganhando Libertadores com São Paulo, com o Internacional, com o Atlético Mineiro, com o Santos, com o Corinthians. Então a paixão de acompanhar o futebol brasileiro seguiu. Logicamente, torcendo para o time aqui da capital pernambucana. Engraçado que esse marco de 7 anos é muito simbólico, velho, porque nossa diferença de idade é justamente 4 anos. Você tem 26, eu tenho 30, e o meu marco de começar a acompanhar futebol é a Copa de 98. Você vê como coincide muito essa história aí.
E, consequentemente, a primeira Libertadores que eu vi foi a de 99, e já estava nessa aí dos brasileiros valorizarem, o Palmeiras foi campeão aquele ano, etc. E a paixão pela comunicação, fala aí quando veio. Ah, pô, comunicação, eu era rato de tudo, velho. Rato de rádio, de jornal, de TV. Eu lembro que, quando eu era pequeno, pô, eu tinha uma dúvida entre ser advogado ou jornalista. Só que o mundo, ele me fez ir pro jornalismo, porque era futebol, era notícia. Eu era tão alucinado, para ter noção, que eu ia pra escola, no ensino médio, já em 2010, e eu ficava postando coisa na Bolsa de Valores, pô. Eu nem entendia direito, mas tava lá, a cotação do dólar era essa. Aí eu vendo as publicações do Facebook hoje em dia, por que eu fazia isso? Mas era ligado, tá ligado? Em tudo que acontecia, mundo, cultura, futebol, esportes e tudo. Aí não tinha como deixar de lado o jornalismo. Eu fiz jornalismo, Nivaldo, sem a intenção de trabalhar com futebol. Eu não tinha o pensamento de trabalhar com futebol, porque na minha cabeça era muito complicado trabalhar com futebol. Entrando no mercado, eu sei que é mais complicado ainda trabalhar com futebol ultimamente, mas o intuito não foi trabalhar com futebol. Vamos chegar nesse assunto também, viu? Encaixou tudo, deu o match perfeito. E eu só trabalhei com futebol no jornalismo. Então, ainda bem as coisas, o destino me ligou para trabalhar com jornalismo, com futebol e com rádio, que são três paixões gigantes. Então, eu devo muito ao futebol, à rádio, principalmente a rádio aqui em Pernambuco. Eu digo que tem duas equipes que me fizeram gostar muito de rádio e me apaixonar por rádio, que foi a equipe da antiga JCCBN, que tinha Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho, Mané Queiroz, o trio de repórteres que estava naquela época na JCCBN, era um trio absurdo. Leonardo Boris, Wellington Araújo e Cabral Neto. Cabral Neto, para mim, é a minha maior referência como comentarista. Aí você pega Boris, que tem um vozeirão gigantesco, fonte em tudo que é canto, então era um cara bem informado. E o Wellington Araújo, que é um cara que eu trabalhei e que minha admiração por ele como pessoa, de conversar e tudo mais, aumentou ainda mais. Então, pegando os pontos, eu olhava, pô, aquela equipe era boa mesmo, velho. Eu tinha 12 anos e ficava lá, grudadinho. E a equipe da Transamérica. A Transamérica de Léo Medrado, Luiz Cavalcante, Carlos Eduardo, que eu comecei a ouvir a JCCBN e migrei para ouvir a Transamérica por causa de Cabral Neto. Cabral Neto tinha saído da JCCBN e foi para a Transamérica. Eu, pô, cadê Cabral? Cabral tá onde? Aí Cabral tinha ido para a Transamérica. Aí o que é que eu fazia? Eu via as resenhas na Transamérica e os jogos na JCCBN. E fiquei as duas. E isso daí só fez aumentar o meu gosto por futebol. E uma curiosidade, Nivaldo. Eu nunca ouvi, quando pequeno, rádio AM. Eu não tive o prazer de ouvir Adilson Couto na Rádio Jornal. Porque o que é que eu tinha? Era rádio pequenininho. E os rádios pequenininhos, antigamente, eram rádios FM. E celular também era rádio FM. E os rádios AM eram aqueles rádios mais antigos. Então, por eu não ter esses rádios antigos, eu não podia ouvir a Clube AM, o Canhão do Nordeste, eu não podia ouvir a Rádio Jornal. Aí ficava em Transamérica e CBN. E agradeço demais, porque aprendi muito ouvindo eles e aprendi muito trabalhando com muitos deles que eu ouvia quando era pequeno. Massa. Eu ia perguntar também daqui a pouco quais eram suas referências, né? Você já adiantou aí, Cabral Neto, né? Quais são as outras referências que você tem? Referência como comentarista, Ivaldo. Eu tenho duas. Uma é Ralf de Carvalho e a outra é Cabral Neto. Aqui em Pernambuco são essas duas referências. Hoje no Brasil tem um comentarista que me agrada muito pela leitura tática dele, pelo ser humano que ele aparenta ser no ar, com as transmissões, com o tom leve, que é Mário Marra, da ESPN. Gosto muito dele. Tem uma leveza para se comunicar gigantesca. A torcida do esporte não é referência, mas um cara que eu admiro muito nos comentários. O torcedor do esporte não vai gostar muito, mas era Mauro César. Os comentários de Mauro César eram comentários bons. Do lado jornalístico, a gente pode admitir isso. Jornalisticamente, sim, que tem uma certeza no que fala. Às vezes bate bola, a cabeça fala o que não deveria, mas é um cara que tem um conhecimento gigantesco. Então, de referência mesmo, Cabral Neto e Ralf de Carvalho. Cabral hoje, para mim, é um dos melhores, se não o melhor comentarista do Brasil. E saiu daqui. Repórter da JCCBN, Transamérica, TV Globo. E fora as outras rádios que o Cabral trabalhou também antes da JCCBN. Então é um cara que vira referência pela postura em rede social, pela postura à frente das câmeras, pela postura nas transmissões. Então é referência, assim como o Ralf de Carvalho. Ralf de Carvalho eu não preciso nem explicar, né, Nivaldo?
bola de ouro que diz todas as verdades. Então, tá ali, tá marcado. E de plantão esportivo, que é uma outra função que eu amo no rádio, já fiz também plantão, Mané Queiroz, que eu não tive o prazer de conhecer Mané Queiroz, e Marcelo Araújo. Marcelo Araújo, tive o prazer de conhecer Marcelo e poucas figuras humanas são tão figuras humanas como Marcelo Araújo. Eu escuto muito Marcelo, que às vezes eu vou deixar minha namorada em casa para voltar, sei lá, 10h30, 11 horas, tô lá ouvindo ele no plantão. Gosto muito dele também. Então eu dividiria nessas 4 pessoas. Comentarista Ralf de Carvalho e Cabral Neto, e no plantão, Mané Queiroz e Marcelo Araújo, com um asterisco gigantesco pelo ser humano fantástico que é Marcelo Araújo, Nivaldo. Sensacional. Vamos falar agora sobre o curso de jornalismo em si. Diz aí exatamente quando foi a decisão, assim, você tomou a decisão, não, vai ser jornalismo que eu vou fazer, e fala um pouco sobre como foi o curso na Unicap, que por sinal, eu tô lá agora, viu? Mas em qual período, Nivaldo? Tô indo pro quarto agora. Tu já teve aula com Vladimir Salvador? Sim, grande Vlau. Aula de André, rádio. conheci esse André Trigueiro também nos corredores da Católica. Andréa foi quem me indicou pro meu estágio atual. Gosto muito dela. Pronto. Então, Val e Andréa, fantásticos. Duas pessoas incríveis. Eu devo muito ao senhor Vladimir Salvador, Nivaldo, porque foi uma pessoa que me ajudou bastante. Antigamente, a média da Católica era Só um abraço aí para nosso amigo Monte, que chegou aí falando que dupla. Um abraço, Monte. Alô, Monte! E Monte, que é uma pessoa incrível também, que ajuda pra caramba a gente quando a gente tá por aí nas redes sociais, ajuda a compartilhar, ajuda a dar RT. Então, Monte, um abração pra tu, velho. E assim, o Monte é uma. Já tá virando um patrimônio aqui de Pernambuco, né? Porque é reverência gigantesca, igual o Nivaldo, a Vlau e a André lá na Católica, que são duas pessoas incríveis. E pra ter noção, antigamente, Nivaldo, acho que hoje mais não, a média da Católica era 5. Hoje é 7. 5, agora é 7. E Vlau, ele era um professor rígido, mas ele conseguia entender o que, é que acontecia com os alunos. Ele tinha aquele lado humano também de acolher, e eu via muito isso com as pessoas ao meu redor, e vi isso também comigo, porque Vlau foi o meu orientador no TCC com Renato Andrade. Renato Andrade e eu, a gente fechou a Unicap em dupla lá no TCC, e Vlau ajudou muito a gente, foi uma figura humana gigantesca na formação do aluno virando profissional. E sobre a Católica, Anivaldo, eu comecei lá em 2013. 2013.1. Jornalismo, para quem não sabe, tem 8 períodos. É um curso menor do que os cursos tradicionais, do que medicina, do que direito, do que engenharia. Eu creio que é menor também do que arquitetura. Então, 4 anos é um período longo quando a gente vai ver, 4 anos, 48 meses, mas passa muito rápido, passa que você nem percebe. Tu já estás aí na metade do curso, no 4º período, então dá um estalo de dedos e quando você já vai ver, poxa, começou lá atrás e já tá aqui. Esse 1 ano e meio que eu tô no curso, praticamente é 1 ano e meio de pandemia. Pois é. Passou assim. Então aí é que fica muito mais nítido esse tempo. Foi ano passado que começou a pandemia, a gente já está indo para o 4º semestre de pandemia, então é complexo, é complicado. E lá na Católica eu não senti tanto essa demora para o curso acabar, porque assim, tinha alunos bons na minha sala de tiração de onda, de brincadeira. Para ter noção, na minha sala tinha Davi Saboia, que está hoje no Jornal do Comércio, tinha Renato Andrade, que eu tive o prazer de trabalhar na Hits, teve Diego Toscano também, que Diego era deslocado, eu acho que ele era da tarde, a gente pagava umas cadeiras com a gente, mas a gente acolhe também, faz de conta que é da turma. Tinha Victor Pereira também, perambulando lá no período da tarde, às vezes estava à noite, então foi uma turma muito boa, gigante, e assim, juntando com os professores, a didática boa, o ensino bom, o material que ofereciam, eu gostei muito da minha experiência no curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, Nivaldo, e eu gosto de sempre frisar que muita gente já não contrata mais comunicadores, jornalistas e radialistas sem diploma, sem formação, sem estágio, sem um preparo. E me perguntavam muito: pô, Rodrigo, tu acha que vale a pena fazer um curso de comunicação para trabalhar com comunicação? Eu dizia, velho, vai ter gente que não vai querer, mas vai ter muito mais gente que vai querer a tua graduação, o teu diploma, tu no estágio tu vai ter que comprovar que tu está fazendo a faculdade. E aqui em Recife tem inúmeras faculdades, tem a Federal com jornalismo, tem Unicap, tem Nassau, eu não sei se a Joaquim Nabuco está em vigência ainda, mas tinha Joaquim Nabuco, e assim, tem
rádio e TV também, que é uma outra oportunidade de você fazer a comunicação, tem os cursos tecnológicos. Então, quando você está ali para aprender, absorver conhecimento, para chegar numa hora e desenvolver aquilo, só quem vai ganhar é você, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter uma riqueza de conteúdo infinitamente maior do que uma pessoa que não se preparou. Então, não pense no que é melhor para o mercado, pense também no que é melhor para você. Porque nem sempre o que é melhor para o mercado é melhor para você. Porque eu trabalhei com bons profissionais que tinham diploma e trabalhei com maus profissionais que tinham diploma. E eu conheci bons profissionais que não têm nenhuma formação em comunicação, em rádio e TV, que são bons profissionais, e tem péssimos profissionais também que não têm habilitação nenhuma em comunicação. Então, varia muito de você, varia muito do ser humano que você quer ser na área, varia muito do que você aprendeu. E quando você dá o match, Nivaldo, de conhecimento, de o que é que você tem para oferecer e o que é que te ofereceram para oferecer às outras pessoas, então você tem um nível extremamente elevado de oferecer para o receptor, que eu chamo sempre, que é quem está te ouvindo, quem está te lendo, quem está de tudo, te consumindo, na melhor palavra, Isso. e para a empresa que você vai trabalhar. Então, você tem que saber que você não trabalha para o seu chefe, você trabalha para você, porque a tua imagem é que está ali, o teu conteúdo é que vai te formar. Ah, estou numa empresa ruim que só me paga um salário mínimo. Trabalha. Você vai lá, você vai se estruturar, porque daqui a pouco você pode estar ganhando 2 salários mínimos. Você pode sair do estágio e ir para um outro, você pode sair de uma empresa e ir para outra. Então, cuide de você, cuide da sua estrutura, cuide do seu ensino que você recebeu, do que você está consumindo, porque no final das contas, Nivaldo, você vai estar com conhecimentos que ninguém vai te tirar. Você pode até ficar desempregado, mas o conhecimento que você tem está ali contigo. Ninguém vai tomar de você, tu foi desempregado, então vem cá que eu vou tomar o teu conhecimento como repórter, plantão, narrador. Não vai estar ali contigo. Então essa é a dica que eu dou para qualquer pessoa que pense em fazer comunicação. A área é complicada, é sim, mas pense em você, não pense na área. Se você quer fazer aquilo, faça aquilo. Pegue instruções, ouça quem está acima de você, ouça o professor, ouça o seu coordenador, ouça o seu chefe e vai pegando que a vida ela dá atalhos. Se você pegar aquele atalho bom, você trabalhando, você absorvendo o conteúdo, você tem tudo para dar certo na vida de jornalista, de radialista, de narrador, de comentarista, de produtor, de tudo. Então, depende muito mais de você do que dos outros. E, logicamente, que se você contar com uma sorte boa, se os ventos soprarem em seu favor, você consegue isso muito mais rápido. Muito bom. Antes da gente entrar nas empresas onde você passou, eu queria fazer uma pergunta sobre o TCC. Você me lembrou aí, né, que você fez o TCC com o Renato Andrade, que já veio aqui também. Como eu não fiz essa pergunta para ela, eu vou fazer para você. Como foi esse TCC de vocês aí? Qual era a ideia? Qual foi a proposta? E fala aí como é que vocês tocaram esse projeto juntos. Eu estou pensando se eu vou ser bondoso com o TCC ou se eu vou ser maldoso. Eu vou fazer o meio termo. Vá. O TCC, ele é cansativo pra caramba. Não vá pensando que é um monstro de 7 cabeças. É de 3. 7 não, mas é de 3 cabeças. A gente corta metade delas. E assim, o TCC com o Renato Andrade, a gente dividiu muita coisa. Como eu tinha habilidade de trabalhar com rádio, e Renata também, a gente escolheu de trabalhar com rádio, e fizemos na plataforma rádio. Antigamente, a Católica, ela dava a possibilidade de fazer o TCC em rádio, em TV, em web e escrito. Acho que era essas umas 4. Para mim, com certeza, para mim, o mais fácil é escrito, porque eu já vim do direito, já escrevia muito, e muitas coisas da parte técnica eu estou pegando agora, né? Só antes de te devolver, vou só mandar um abraço para meu amigo Luiz Cláudio Silva, do Raio X do Leão. Um abraço chamando duas feras aí, ó. Elogiou você também. Tem muita Valeu. gente. Esporte 1905 também, saudações. Vai, pode tocar aí. Tem muita gente, tô vendo aqui que só tá passando os comentários aqui, a entrada da galera, tá entrando gente que só. Então, Nivaldo, a gente pegava esse TCC e dizia assim, pô, vai ser um bicho de 7 cabeças, velho. Porque era coisa pra produzir pra caramba, era entrevista, era digitar entrevista, era decupar entrevista, era montar entrevista, era assim, absurdo. Só que o que aconteceu? Renata trabalhava em rádio, eu trabalhava em rádio. Quer dizer, eu pedi para sair da rádio no último ano de faculdade, porque a média da Católica subiu para 7. E assim, eu não queria terminar o curso indo para recuperação ou sendo reprovado em uma cadeira. Senão, se fosse reprovado, eu teria que botar uma cadeira a mais no outro período ou então travar o curso para um período a mais. Aí eu pedi desligamento da rádio e me dediquei totalmente nos últimos períodos, média 7, então é mais puxado. Praticamente um era 5
e passou para 7. Então não pode dar aquela relaxada. Porque eu era um aluno que eu dava o gás no primeiro GQ, não sei se ainda é assim que se chama, para tirar uma Sim. nota boa, e no segundo GQ eu ia só surfar. Ia só ver o que é que E, acontecia. em direito eu fui assim, vice. Em direito eu fui assim. Tirava um 10, aí depois tirava um 5. Agora em jornalismo eu tô 100%. Porque o conteúdo eu absorvia muito, só que eu faltava muitas aulas para fazer jogo. Porque plantão e ser repórter em jogo, os jogos eram à noite. As aulas de quarta-feira mesmo eram 14 faltas que eu tinha e só podia faltar 16. Não 14 faltas, porque são 2 faltas por aula. Aí o que acontecia? Eram 7 dias que eu ficava contando para poder ir pro jogo e tirar a nota máxima e fazer trabalho e tudo mais, e entender quando podia. Aí eu perdia um ponto na avaliação, que às vezes tinha professor que fazia avaliação na aula. Aí quando chegava na média, tava lá 7. Podia ser 9, podia ser 8, mas não tinha como, porque tinha que faltar. Era o trabalho e a faculdade, então tinha que conciliar e saber, ó, aqui é o dia que eu posso pedir pro meu chefe lá na rádio dizer assim, chefe, dá para dar uma liberada que tem prova. Ele, não, vai embora, vou botar outra aqui no teu lugar. Eu sempre tive esse molejo de trabalhar e faculdade, trabalhar e faculdade. E chegou o TCC, e quando eu vi que o TCC ia apertar e que a última parte, o último ano do curso, a média era 7, eu disse, pode vacilar não, pai, tem que dar uma afastada no trabalho nesse último ano, tem que focar um pouquinho na faculdade para fechar pelo menos de uma maneira elegante. E foi o que aconteceu, o TCC eu dividi com Renata, Renata foi para a parte do futebol, de fato. O TCC foi sobre a categoria de base aqui do futebol pernambucano, a importância da categoria de base para alavancar o atleta, não muito como atleta, mas como um ser humano, o lado social da categoria de base, psicólogos. A gente entrevistou grafite, a gente entrevistou, acho que Cook não, foi grafite de um grande impacto, teve Renatinho também. A gente entrevistou o Rodrigo, que era o antigo coordenador de base do esporte, que saiu agora do Esporte Clube do Recife. Bleno Porfílio também, do Santa Cruz. A gente entrevistou muita gente. O conteúdo foi muito legal. Não é botando lá em cima o trabalho da gente, não. A gente fechou com 10 o TCC em rádio. Então foi um trabalho que valeu a pena. A banca tinha Carlos Miguel e Carla Teixeira. E assim, Andréia, mas eu acho que mudou. Foi esse Carla também. Que ela Carla Teixeira é a coordenadora do curso, mas eu não hoje. paguei nenhuma cadeira com ela ainda não. Outra pessoa maravilhosa, Carla Teixeira, gente incrível. Ela, Juliano, Vlau, Andréa, pessoas Adoro top. Juliano também. Juliano Domingues. Então, só para tu ver, o nível dos professores da Católica, um nível classe A, um nível muito bom para instruir o aluno. E chegou nesse TCC, o bicho de 7 cabeças que a gente cortou para 3, era porque, como eu conhecia o SaltForge, conhecia editar áudio, em vez de ficar lá na Católica editando áudio tarde e noite, poxa, eu disse, Renata, vai pegar entrevista com grafite, vai fazer as entrevistas lá, que eu vou buscar professor de escolinha, pai de aluno e aluno para entrevistar. Deu um match nisso e fui-se embora, editar a entrevista em casa. Poxa, o que eu levaria 7, 10 dias em casa, eu fiz em uma tarde, editando lá os áudios. Renata no Arruda fazendo, botando a parte de áudio pré-escrita. Chegou nas 2 últimas semanas de TCC, tava eu e Renata assim, esperando só a apresentação do TCC e tirou a corda do pescoço. Então, não foi tão bicho de 7 cabeças, mas também não foi fácil. Então, o TCC, recapitulando para vocês aí, foi sobre a categoria de base, aprendendo a jogar. Quem quiser ouvir, tá lá no meu canal no YouTube também, youtube.com/Rodrigo Zoffica, procura lá, aprendendo a jogar. A locução do trabalho foi com o Pedro Lins, que hoje é o apresentador do ME, também do Bom Dia Pernambuco, e Caroline Fernandes, com a orientação de Vlau Salvador, e a banca com Carlos Miguel e Carla Teixeira. E assim a gente termina a faculdade, com 10 no TCC e indo para o mercado de trabalho desempregado na época. Esse é o drama, né? Na maioria das vezes. Edson Carlos está perguntando, e esse campo de botão aí? Ah, pô, tinha que ter um cenário. Tinha que ter um cenário aqui. Que, quem não sabe também, eu faço vídeos lá pro YouTube, alguns vídeos também aqui pro Instagram. Tem que ter um cenáriozinho ali, né? Botar um futebol de botão, que eu jogava quando era pequeno botão contra mim mesmo, era muito legal, eu fazia as partes táticas lá e ficava tentando brincar comigo mesmo, a curiosidade para quem não sabe, futebol de botão era muito bom, começando lá em 2003 também, botava de um lado Cleiton, botava Serginho, botava Nildo, Kleber Santana e fazia a festa lá quando era pequenininho. Santa Cruz também, botava outro time lá de Santa Cruz 2005. É, botão, né? Botão é clássico de todo mundo que não tinha muito videogame em contato na época. Rodrigo,
apesar de muito novo, né? Como eu falei, você tem 26 anos, você já tem experiência em empresas importantes, né? Você estava me falando Rádio Globo, TV Clube, Rádio Hits. Aí eu queria saber como você já passou por rádio e por TV, quais são as principais diferenças? Você até falou, né, que rádio é uma paixão e tal, mas quais são as principais diferenças para você entre o rádio e a TV? Até na forma de falar, se muda muito, no dia a dia de trabalho, o que é que muda mais do rádio para a TV? Eu digo sempre, Nivaldo, que assim, quem faz rádio, quem trabalha em rádio e trabalhou bem e ficou um tempo no mercado, ele tem um dom do improviso. Porque rádio, ele é assim, o que é agora não pode ser daqui a pouco, é no estalo de dedo, mudou tudo. Então você tem que ter a noção de, tô falando agora do jogo do esporte contra a equipe do América. E alguém pode morrer. Algum presidente, algum governador, e a pauta já vai mudar, não vai ser o foco mais do jogo. E você tem que ter o jogo de cintura para, vamos parar a programação aqui da Rádio X, porque aconteceu isso, isso e isso, e acionar repórter, e acionar o que está acontecendo. E quem trabalha na TV, não que não tenha isso, mas as matérias de TV, elas são muito mais gravadas para ir ao ar. A gente vê poucos apresentadores de TV hoje em dia, a gente vê muito mais produtor e repórter para enviar o conteúdo para a situação de quem está no ar. Então, quem está no rádio, repórter de pista de campo, tá lá e tu nada para ter uma confusão aqui na arquibancada. Então você tem que desdobrar. Tô vendo o que é que tá acontecendo em campo e o que é que tá acontecendo na arquibancada. Então é muito mais nítido que você que trabalha em rádio tem um improviso muito maior do que quem trabalha em TV. Não que quem trabalha em TV não tenha esse improviso, mas é muito mais nítido, é muito mais, como é que eu posso dizer, a probabilidade é maior de quem trabalhou em rádio ter uma noção de improviso, de agilidade na hora de se comportar, do que quem trabalha em TV. A TV é mais confortável do que quem trabalha em rádio. Agora, assim, para quem não gosta da imagem, o rádio é melhor, porque você fica mais à vontade, você não está se preocupando em passar o velho borrão na cara, você não tem Ajeitar o cabelo. cabelo, dar uma puteada. Eu não gostava muito disso, não, mas tem que dar pelo menos uma organizada no cabelo. Tá bagunçado, mas tem que dar uma organizada para não ficar avoado. Então, você tem que cuidar um pouco da sua imagem também, porque ali você trabalha para você, mas você também tem que passar uma boa impressão para outra pessoa. Então, dá uma penteada, dá uma arrumada, dá um cuidado. E essa, para mim, é a maior diferença. É só ter o improviso maior no rádio do que na TV. E trabalhar em TV também não é fácil, não, Nivaldo. É complicado. Porque fazer jornalismo é gratificante, mas é extremamente complicado. Eu comparo o jornalismo com o futebol. Você tem que entrar orquestrado. Se no futebol você é um jogador que tem que obedecer ao técnico e ter a orientação do seu manager, que pode ser o executivo ou seu coordenador, no jornalismo é a mesma coisa. Você não pode ter a noção de que você é o dono do mundo. Você tem que lembrar que você tem um coordenador, que você tem um diretor, que você tem um chefe financeiro, a depender da sua função na rádio, então, ou na TV. Então você também tem que trabalhar em equipe, porque se você não trabalha em equipe, você não anda. Você tem que estar com o elo, com a ligação, com o seu produtor, com o seu repórter. Você tem que entender qual a matéria que eu vou chamar. Quem fez aquele script ali para você foi o seu produtor. Então você tem que ter um encaixe legal com o seu produtor. Se você tiver, por exemplo, uma língua presa, você tem que conversar com o seu produtor. Ó, evita aquelas palavras com os R's muito gritantes. E o produtor vai lá, velho, te amenizar, porque não adianta o produtor tá lá e te massacrando. Então você tem que ter um encaixe de produção, reportagem, você. A depender da sua função. Se você for repórter, você vai ser pautado pelo seu produtor de pauta. Então, tudo é combinação, tudo é jornalismo, não é só você. Jornalismo é equipe, jornalismo é tudo de um modo geral. Então, esse daí é algo que, independente de onde você esteja, se é rádio, se é TV, se é impresso, se é web, se você trabalha com equipe, você tem que trabalhar em equipe, Nivaldo. Chegou aqui Pedro Maranhão, já veio aqui também, ó, chamando a gente de lindos. Um abraço aí, Pedro. Ele tá mentindo nessa parte da tela. Aí contigo, se resolve contigo. Alex Lopes perguntou aqui, esporte e número, Rodrigo, para os dois, né? Vocês jogam bola? Ó, eu, particularmente, sempre fui ruim na linha, mas no gol eu era bom. Não sei, Rodrigo. Cara, vou contar uma história que eu era ruim em tudo no futebol, velho. Mas no gol, a bola batia em mim. A bola batia em mim. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, lá no Colégio Boa Viagem, Rodrigo não vai jogar não, Rodrigo não vai jogar não, porque o Rodrigo é ruim.
Aí o goleiro não foi. Não sei por que diabos o goleiro não foi. Eu sei que a bola bateu em mim umas 12 vezes no jogo, a gente ganhou o jogo. Ah, pô, Rodrigo é um goleirão, Rodrigo é um goleirão. Pô, velho, não é que eu sou um goleirão, mas é mentira, não era goleirão não. A bola só bateu em mim muito naquele jogo. E de vez em quando eu agarrava. Eu agarrava. Nunca fui bom, nem na linha. No gol ainda, a bola, volta a dizer, a bola batia em mim no gol. Aí tirava, então é o que importa, né? O que importa é não tomar gol. E na última pelada que eu fiz 3 gols. Eu não sei como foi isso, não. Então ficou aquela a última impressão que fica, geralmente, né? Então deixa lá. Na última pelada eu fiz 3 gols, um com a perna direita e 2 com a esquerda. Então eu fingi ser bom para fazer o merchan pra galera. Ó, e aí, joga bola? Não, na última pelada eu fiz 3 gols. Aí dá aquela tiração de onda pra quebrar o gelo, mas jogava muita bola não, isso era horrível. Beleza. Rodrigo, nessas suas experiências aí, uma das principais funções que você desenvolveu foi de comentarista. Eu queria saber, porque um dia eu pretendo, pelo menos, testar, né, para ver como é, mas quais são os principais desafios de ser comentarista de futebol? Nivaldo, comentarista, eu bati muito para ter uma oportunidade como comentarista. E eu sou assim, eu sou o tipo de funcionário que eu vou ajudar sempre o meu chefe. Agora também eu sou um pé no saco desse Nivaldo, porque o que eu puder dizer, chefe, bora melhorar nisso. Chefe, posso fazer isso? Chefe, 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 chefe. E era o tempo todo assim. Eu tive, deixa eu ver aqui, Cláudio Tavares, que é um rubro-negro que eu gosto pra caramba, foi meu coordenador na Rádio Globo. Roberto Nascimento, que foi meu chefe também, tanto na TV Clube como na Rádio Clube. André Luiz Cabral, na Rádio Clube, depois da transição da rádio. E Júnior Medrado. E todos eles me davam liberdade para chegar e falar: bora fazer isso, bora fazer aquilo. E Roberto Nascimento foi uma figura extremamente importante na minha carreira, nessa transição de plantão esportivo para comentar futebol. Porque eu comecei repórter, eu estive repórter, estagiário na Rádio Globo. Eu fui plantão esportivo na reta final da minha passagem na Rádio Globo. Fui plantão esportivo na Rádio Clube e comentei futebol na Rádio Clube. Então você sai de uma função, vai para outra e você sai se alterando. E para ser comentarista, eu chorei muito para Roberto Nascimento. Aquela história, né? Quem chora no mama, que falavam antigamente. Eu disse: Roberto, dá uma oportunidade aí, Roberto. Deixa eu comentar um jogo, Roberto. E acho que em 2018 surgiu a oportunidade. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que eu não mandei nada de ruim para ninguém, mas Zé Gustavo tinha ido para Transamérica, um comentarista tinha adoecido, o outro tinha saído. E assim, quando olharam, só tinha Mala Muniz, que é o cara gigante, que eu amo de paixão, Malinha, e tinha eu. Aí Roberto assim: pô, velho, chegou a tua hora. Tu vai comentar futebol aí. E eu: mentira. Ele: não, vai comentar aí. Bota aí o garoto pra comentar, viu, Claudinho? Aí botou. E foi um ano comentando futebol e comentando. E o bom de comentar, Nivaldo, é que assim, eu sou muito crítico com a função de comentarista. Porque você não tem que andar. Eu acho que 200 milhões de brasileiros são. Sim, exatamente. E o comentarista injusto é fogo, Nivaldo, porque assim, nem sempre o cara que toca a bola errado errou o passe. Porque você toca a bola para alguém e alguém não passa, o erro não é de quem mandou a bola, o erro é do cara que não passou. Aí, alguns comentaristas: fulaninho, camisa número 5 errou o passe e deu o contra-ataque. Eu: velho, não foi o camisa 5 que errou o passe, foi o 8 que ficou parado. E eu tava tentando ter essa sensibilidade para passar pro ouvinte que a gente tem que ser justo, a gente tem que ser muito justo na hora de falar de alguém, na hora de bater a crítica em uma pessoa. Eu sou uma pessoa muito crítica em relação à política de clube, a técnico de futebol, a jogador de futebol, mas assim, eu também tenho que ser uma pessoa muito justa para dar aquele contraponto e dizer assim: pô, eu posso criticar aqui, mas aqui também eu tenho que elogiar. Então, não é Maria vai com as outras, não é porque fulano disse que é 4-2-3-1 que eu vou dizer que é 4-2-3-1. Às vezes pode ser um 4-3-3 e o outro comentarista tá ali vendo de um outro jeito. Isso daí é opinião diferente, mas você tem que ser justo. Você tem que ser justo, por exemplo, com Jair Ventura no começo do ano. Jair Ventura no começo do ano não teve um monte de gente no elenco. Então, eu vou criticar Jair Ventura? Vou, mas eu também tenho que ponderar que Jair Ventura não pôde contar com reforços no começo do ano. Jair Ventura teve que utilizar a base num jogo decisivo de Copa do Brasil. Inadmissível ser eliminado pela Juazeirense na Copa do Brasil. Eu entendo, mas eu também vou mostrar os pontos de Jair Ventura, mesmo condenando ele.
E tem gente que não faz isso, tem gente que vai lá, ó, e desce a linha de Jair Ventura porque é um técnico retranqueiro, é retranqueiro, é retranqueiro, e fica só com argumento. Então eu digo que para a pessoa ser comentarista, Anivaldo, ela tem que se cercar de argumentos, cercar de informação, cercar de número, cercar de um monte de coisa. Eu acho massa quando eu vejo o Cabral Neto numa transmissão, dizendo assim, Rembrandt, a equipe tem 130 passes, e desses 130 passes, 25 foram do camisa número 8, fulano de tal. Pô, tu tá mostrando que tu tá com conhecimento, tu tá com os dados ali, tá mostrando que a bola tá passando pelo segundo volante. Então tu tá mostrando que pro torcedor a segurança de dizer, pô, então meu segundo volante tá sendo participativo no jogo com passes na vertical. Então o torcedor já tá ali, aconchegado. E o linguajar pro torcedor, que eu bato sempre, você não está só falando com um acadêmico de direito, você está falando com o seu Zé, com a dona Maria, com todo mundo. Então, não tem para que dificultar. Um passe vertical, que eu falei agora há pouco, pode dizer, está tocando mais para frente, em direção ao gol do adversário, que quem está recebendo a informação vai estar com o conteúdo lá em cima. Pô, ele está tocando para frente, então ele está atacando. Eu vejo muito também, linha baixa, não, tá marcando mais atrás, né? Pois é a linguagem que muda, mas a gente tem que interpretar também que a gente fala para todo mundo, a gente não fala só pro meu parceiro, que é graduado e tudo mais, a gente fala para quem não tem escolaridade, a gente fala por cima analfabeto, para analfabeto, para todo mundo. Se for dizer que o cara deu um passe na diagonal e depois foi jogar na vertical, quem tá lá do outro lado vai dizer, o que é diagonal, velho? O que é vertical? Então, a gente tem que saber, tocou pro lado e mandou para frente. Então, a gente pode simplificar as nossas linguagens de uma maneira bem simples. O extremo desequilibrante, como fala o técnico Tite, o ponta, velho, aquele jogador que tá ali jogando pertinho da linha lateral, então ponta. Então, eu entendo que vai ter um choque de realidade agora, uma mudança de nomenclatura, mas dá pra gente trabalhar para o ouvinte, repetindo, a gente trabalha pra gente, para o nosso chefe e principalmente para o ouvinte, para o receptor, para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta. Internauta é uma palavra antiga lá, velhona, então também. Mas são para essas pessoas que a gente trabalha, Nivaldo. Então, comentar futebol, a gente tem que ser justo com o que a gente está comentando, a gente tem que se cercar de informação, fazer um trabalho pré-jogo gigante. Se você quer comentar futebol, o jogo é Sport e América. Vá ver os 2 últimos jogos do Sport, os 2 últimos jogos do América. Vai ter a noção tática do time do técnico Humberto Louser, vai ter a noção tática do time do América, vai conhecer quem é a referência do América, se é mesmo Felipe Azevedo, se Matheus Cavicchioli está sendo um destaque mesmo, que são 2 jogadores que já passaram aqui no Sport Clube do Recife. Então, para o comentarista de futebol, isso é essencial. Você fazer o seu trabalho, o seu pré-jogo, e você se comunicar da melhor maneira possível para quem está te consumindo, para quem está evidenciando o seu trabalho, seja em qual for o veículo de comunicação. Com certeza. Um abraço para João Vitor, mandando boa tarde para a gente. Lipe Legítimo também, sempre presente nas lives. Walter Mival tá falando aqui, Lisca no esporte. Seria meu nome, viu? Mas a princípio vai ser Lousa, né? Vamos ver aí como o Lousa vai sair segunda-feira. Para a gente já ir se encaminhando para o fim da conversa, Rodrigo, queria algumas opiniões suas, primeiro sobre jornalismo e depois sobre o futebol pernambucano, né? Sobre jornalismo, eu queria saber, eu sempre faço essa pergunta aqui, é clássico, todo jornalista que vem aqui tem que responder isso. Como você enxerga o jornalista, você até falou que em 2003 começou a torcer pelo esporte, né? Como você enxerga o jornalista assumir ou não o time do coração? Isso é muito complicado, Nivaldo, porque assim, pelo que eu consumi de colegas de profissão, de amigos de profissão, tinha um detalhe. O problema não é o jornalista. O problema é que quem vai assimilar, quem vai consumir a informação do jornalista. Porque o problema não é eu dizer que eu sou torcedor do esporte. O fulano de tal dizer que é torcedor do Náutico. A gente tem Renato Barros, que é torcedor do Náutico assumido, tá lá no Timbucast. Tem a turma do podcast 45 Minutos também, que tem muitos rubro-negros por lá. Então, o problema não é o jornalista, o problema é o receptor. O receptor, às vezes, ele é muito arcaico. Porque, muitas vezes, se eu fosse tricolor, um torcedor do esporte, e soubesse que eu sou tricolor, ele não estaria gostando dessa live, você comigo. Então, existe muito isso também. O torcedor, ele escanteia o rubro-negro que fala do Santa Cruz. O alvirrubro escanteia o tricolor que fala do Náutico. O rubro-negro escanteia o alvirrubro e o tricolor. Então, é muito mais, ao meu ver. E às vezes, até, assim, Cássio assume que é rubro-negro, Cássio Zirpoli. E eu conheço um cara, que participa de um grupo do WhatsApp, que disse, eu não gosto desse Cássio. Ele parece que é torcedor do Bahia.
Porque ele fala bem do Bahia. Então, assim, às vezes o cara é tão clubista que nem quando o cara torce pro mesmo time que ele, se fizer uma crítica, o cara já não gosta, né? Não, e quando o cara acha que você é torcedor de tal time, é que ele não gosta de você mesmo. Eu lembro de um fato curioso lá na antiga Rádio Globo, que eu fui muito tempo setorista do Santa Cruz. Aí depois fui pro ser setorista do esporte e voltei para ser setorista do Santa Cruz. O senhor lá da rádio, que era ouvinte da rádio, ele não me ouvia na época que eu era setorista do Santa Cruz. E o que é que eu faço? Eu sempre que eu vou dar um noticiário ou falar a manchete, eu faço assim, pro Santa. Daqui a pouco eu volto contando outras do terror do Nordeste, aí do esporte. Daqui a pouco eu volto falando do papai da cidade. E do Náutico, daqui a pouco eu volto falando do gigante da Rosa e Silva. E eu passei um ano com o esporte, o papai da cidade, o papai da cidade, o papai da cidade. E antes eu falava também o terror do Nordeste com Santa Cruz, só que o miserável lá não ouvia. Aí uma vez eu tava no plantão, aí ele, Rodrigo, você é rubro-negro, essa história de papai da cidade? Não, porque no rádio, no começo, eu não assumia, eu não falava. Eu não falo no ar. No ar eu não tenho para que falar, porque pode interferir no trabalho da rádio. Eu estou empregado ali, tem alguém pagando meu salário, então não tem para que eu abrir a boca num debate em rádio ou em TV e dizer, eu sou torcedor do esporte. Não tem para que. Nas minhas redes sociais eu falo tranquilo. Aí no santo dia eu voltei a cobrir Santa Cruz e meti o. Daqui a pouco eu volto com as outras do terror do Nordeste. Aí o cara ligou pra rádio na hora da participação, ele, esse Rodrigo é rochedo demais, é tricolor mesmo. Aí eu, velho, o cara tava me chamando de rubro-negro safado outro dia, e porque eu fui falar o terror do Nordeste, ele é tricolor rochedo mesmo. Entende? Não é a gente em si. É o torcedor que bota na cabeça dele o que você é e o que você não é. E fica, né? Pra você tirar isso da cabeça da galera é complicado. Então, eu entendo quem assume o clube que torce, entendo quem não assume o clube que torce. E pra mim não tem diferença não. O profissional fazendo o papel dele, o problema, volto a dizer, é o torcedor. Rodrigo, mas e os jornalistas que são tendenciosos? Aí o problema não é do jornalismo, o problema é do profissional. Porque você, quando pega o microfone, não interessa a camisa que você veste quando está em casa, não interfere se você é torcedor do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, do Cruzeiro, do Brooklyn Nets, de clube nenhum, de futebol, de basquete. Você, quando está no ar, você tem que ser profissional, o mais profissional possível. Se tu vai bater em loser, bater no sentido de criticar, critica. Você é rubro-negro, é tricolor, rubro, critica. Agora mostra fundamento. Eu critico o técnico Humberto Lousa por causa disso, disso e disso. Eu elogio Humberto Lousa por causa disso, disso e disso. Eu critiquei Chico Guerra por causa disso, disso e disso. Eu elogiei Chico Guerra por causa disso, disso e disso. Não é porque eu sou tricolor, alvirrubro ou rubro-negro que minha opinião vai mudar, pelo menos a minha. Falo por mim. Se a de algum outro profissional muda porque ele não consegue esconder a paixão dele, sendo profissional num programa de rádio, de TV, de web ou num texto de jornal, o defeito não está no jornalismo, está no jornalista, Anivaldo. Com certeza. Eu concordo com você que a maioria que não assume é justamente por esse medo do torcedor avaliar de certa forma ele como parcial ou não, porque torcedor é paixão, não tem como correr disso, né? Então você sempre vai acabar sendo julgado se você tomar esse tipo de decisão. Aí por isso justamente eu entendo assumir ou não. Como o meu caso é assim, é impossível, né? Porque eu entrei no entre aspas, no jornalismo, como já torcedor do esporte, né? Com esporte números e tal, né? Então, para mim vai ser um desafio e eu me inspiro muito no pessoal do podcast 45, né? Que eu vejo o Cássio, apesar de se assumir rubro-negro, que é uma das minhas grandes referências, é um cara que critica o esporte e elogia o esporte. A questão dele não é agradar ninguém. Ele é torcedor, mas ele sabe separar na hora de comentar, né? Isso é que é o mais importante. Ô, Rodrigo, outra coisa que eu quero saber, porque você já está vivendo isso, e eu vou viver daqui a pouco, como você enxerga a aceitação no mercado de trabalho do jornalismo esportivo, que eu já ouvi de muita gente, que é complicado, que é fechado, para os profissionais mais novos, assim, que estão formados há menos tempo. Como você vê essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, essa barreira às vezes? Nivaldo, o meu exemplo, ele não deve ser seguido por ninguém. No sentido de, vou esperar aquilo acontecer igual a vida de Rodrigo. E nunca espere, vou fazer minha vida igual a vida de Nivaldo. Vou fazer a minha vida igual a vida de João Vitor Amorim, ou de Victor Pereira, ou de Léo Medrado. Esqueça isso. Não vá se basear de querer seguir carreira, ou seguir os mesmos caminhos, ou esperar que a vida vai te mostrar a mesma situação de Rodrigo, de João, de Pedro, de Nivaldo. Não.
Esqueça isso, porque assim, eu tive sorte de trabalhar, minha primeira oportunidade de emprego eu tinha 18 anos, que foi com o Roberto Nascimento na Rádio Globo. Eu tive muita sorte, eu tenho noção disso. Não quer dizer que eu fui incompetente ou competente, foi questão de sorte, de ter uma vaga ali e eu fui para cima dela. E às vezes, volto a dizer, como eu falei lá no começo da live, você tem que ser qualificado e tem que também contar com a sorte. E a sorte ela é vital na vida. Tem gente que fala em Deus, tem gente que fala em sorte. A depender da sua religião, da sua crença, é fundamental também observar isso. É o cavalo selado que não vai passar outra vez. São situações de vida que você tem que escolher, você tem que ter um gerenciamento de carreira. E eu tive sorte, de, com 18 anos, entrar no mercado de trabalho com pessoas com 30 que podem ser mais competentes que eu e não tiveram essa oportunidade. Então, eu tenho total noção disso. Porque, assim, Nivaldo, o mercado de trabalho ele é muito complicado. Aqui em Pernambuco, a gente só tem 4 rádios fazendo futebol. Rádio Jornal, Rádio Clube, Transamérica e CBN. A depender da função que você queira seguir na vida, isso se torna muito mais complicado e muito mais complexo. Porque, por exemplo, repórter a gente tem de bolo. A gente teria que ter, no mínimo, por rádio, 4 repórteres. Se a gente tem 4 rádios com 4 repórteres para fazer futebol, somam-se 16 oportunidades. Comentarista, teoricamente, deveríamos ter 3 por equipe, teoricamente. Ou seja, 12, teoricamente, profissionais. E é limitado, porque quando você vai ver no final, não chega a 40 o número de profissionais que deveriam ocupar lugares em rádio. A gente está vendo a Hits agora, trabalhando com o futebol. Tem a rádio da Bispa agora com Rafael, com Bruno, com Jonathan, com Max David. Então é uma quinta via que a gente está observando no mercado, torcendo para se consolidar também no mercado, para dar mais oportunidades, porque o mercado é complicado. Se manter no mercado de trabalho, você tem que ter uma cabeça muito boa, porque as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, a gente tem que interpretar isso. Será que dá para aguentar psicologicamente passar por isso? Porque salário aqui não é dos melhores. Salário em jornalismo não é muito bom. Quem me pergunta assim, Rodrigo, você aconselha a fazer jornalismo? Eu digo assim, você gosta? Você sabe que o salário não é bom? Sim, sim. Então vá-se embora. Ah, mas eu quero um salário maior. Então você vai ter que ter aquela competência e aquela sorte de pegar a oportunidade e do nada você pode estar na TV Globo da vida, ou pode estar sendo um representante da ESPN lá na Inglaterra, como Nathalie Gedra. Então, o mundo é feito pela sua competência e pelo vento que sopra o seu barquinho. Você tem que ter o encaixe dessas duas coisas no mundo do jornalismo. Porque eu não gosto de enganar nem torcedor, nem quem vai fazer jornalismo quando vem me perguntar alguma coisa. E aí, Rodrigo, o que é que tu acha disso? Eu confesso que em muitas coisas no jornalismo me frustraram. Porque eu sou uma pessoa que eu tive experiência em 4 empresas e essas 4 empresas me ensinaram muito, tanto positivamente como negativamente. Umas mais, outras menos. E com o mercado de trabalho, eu digo que é uma situação muito complexa para quem está saindo de jornalismo. É a situação de oportunidade que a gente está vendo redações encolhendo. E não é encolhendo, não, é praticamente inexistindo. A gente vê jornais saindo de circulação, a gente vê que a Folha de Pernambuco, o Diário e o Jornal do Comércio não são mais os mesmos. A gente está vendo um tratamento diferente. É uma coisa que eu bato muito, que é repórter que se sujeita a estar fazendo 3 funções para ganhar o salário de 1. Mas aí é que é aquele dilema. A culpa é do repórter ou a culpa é da empresa? Para mim, a culpa é da empresa. Porque, assim, o repórter está ali para ganhar o pão de cada dia dele. E é complicado. É complicado você olhar assim, poxa, eu estou ganhando pouco e trabalhando muito. Tem gente que se abala com isso. Eu já pedi para sair de emprego por causa disso. Porque ou eu tinha um controle do meu lado emocional, ou ia estraçalhar o meu controle emocional por causa de um trabalho que estava me pagando ridiculamente e eu estava trabalhando feito um classe A de jornalismo. Então, a pessoa que está trabalhando ele também tem que ter noção do gerenciamento de carreira dele. Eu até hoje digo, eu não sei se eu fiz o certo ou se eu fiz errado, mas emocionalmente ter saído de uma certa empresa na minha vida foi a melhor coisa para mim, porque eu estava triste fazendo algo que eu gosto, mas não estava com a motivação certa. E trabalhei com outras pessoas que me davam oportunidades de eu ficar com um sorriso de orelha a orelha. Então, varia muito de como o barco vai ter o vento soprando e a direção para que você vai.
Mas é um conselho que eu dou, Nivaldo. Quem quiser fazer jornalismo, faça por amor, porque por dinheiro, você pode até chegar a ter dinheiro. Você pode ter a ser um chefe de equipe que ganha bem, chefe de equipe ganha, e não ser repórter. Não ser um repórter que, teoricamente, em rádio deveria ganhar algo em torno de R$ 1.500 e ganhar algo mais como um chefe de equipe, num futuro que não vai ser fácil se tornar um chefe de equipe. Mas existem caminhos. Mas lembrem-se, façam isso por amor à camisa da profissão, em respeito à situação, porque não é fácil. E hoje a gente vive no Brasil uma crise gigantesca, né, Nivaldo? Isso. Jander Fute está até falando aqui, um abraço para ele, sempre está nas minhas lives. Já vi ele apresentando algumas lives também. Ele está falando aqui que em Pernambuco realmente é muito escasso, né, o espaço para o jornalismo esportivo, que ouve de muita gente que ele deveria ir para o sul ou sudeste, se quiser ser jornalista. Mas para a gente fechar aqui, Rodrigo, fala sobre o momento do futebol pernambucano. E eu sempre, quando eu faço a pergunta, eu falo do futebol cearense, porque eu acho que deixa mais evidente o declínio que Pernambuco está com essa ascensão dos cearenses, né? Por que você acha que Pernambuco está nesse momento, né? O Sport ali brigando para não cair, o Náutico até bem, mas ainda na Série B, né? E o Santa aqui tá com o pé na Série D, né? O que você tem a dizer sobre esse momento do futebol pernambucano? Se eu fosse sucinto, eu digo só em uma palavra: gestão. A gente fecha. Tchau, Nivaldo. Gestão é o ponto-chave. Porque o Náutico está evoluindo? Porque o Náutico foi campeão pernambucano em 2018 e em 2021? Porque o Náutico conseguiu sair da Série C como campeão e está mandando muito bem na Série B? Gestão. Logicamente que você vai ter um tropeço, como foi no ano passado, de um time que teve um treinador que não conseguiu extrair da equipe, chegou a Ilha dos Anjos e evoluiu. Gestão. Gestão é um ponto-chave. Não quer dizer que o Náutico está 100% certo. Não quer dizer, de modo algum, que o Náutico é o exemplo a ser seguido. Longe disso. Mas o Náutico hoje tem uma condição de gestão esportiva com pessoas, Diógenes Braga e Edno Melo, que dão conforto à equipe para, mesmo numa pandemia, pagar em dia. Mesmo em uma pandemia, está reforçando o elenco. A gente pode até dizer, mas poderia ter um jogador melhor ali. Poderia. Então, por isso que o Náutico não é um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo de situação que está dando certo. Pô, o time que conquista a Série C do Campeonato Brasileiro, estando lá naquela divisão, que volta para a Série B, que hoje é líder da segunda divisão, que conquistou um campeonato pernambucano, e a nação rubro-negra que me desculpe, mas colocando o Sport no bolso, mesmo indo para os pênaltis. Com certeza, com certeza. E para os pênaltis foi lucro para o Sport. Exatamente, o Náutico colocou o Sport no bolso. O Sport foi um time, a expressão é pesada, não levem pro pessoal, mas foi um time apático. Eu ia dizer outra palavra, procurei apático para dar uma amenizada. Foi um time apático. A gente não viu o Sport rendendo, o Sport foi rendendo o jogo quando o time estava perdendo de 1-0, que foi quando o Lousa meteu 2 centroavantes, foi para cima do Náutico e começou a criar jogadas a partir dali, porque o Sport foi um time sonolento. O torcedor do Sport não está acostumado a ver o Sport sonolento em clássico contra o Náutico, não, Nivaldo. Então, o Náutico chegou e engoliu, taticamente engoliu o Sport de Humberto Lousa. Taticamente, tecnicamente o Sport com jogadores melhores, mas taticamente aí o dos Anjos ali, pau, pum, e conquistou o título que, se fosse do Sport, a justiça seria toda pro Náutico. Mas futebol não tem justiça. No 2001, Pernambucano 2001, teve a justiça do Náutico ser campeão pernambucano de maneira justa, como o Sport foi campeão justo em 2019, também dos pênaltis em cima do próprio Náutico. Aí tá vendo, final contra Central campeão, vice-campeão dos pênaltis contra o Sport e campeão em cima do Sport, mostra que o time que não chegava, que não era campeão, chegou em 3 finais e 2 delas foi campeão. Porque nem sempre o bom trabalho, Nivaldo, vai te dar títulos. O bom trabalho tem que te mostrar em evidência. O bom trabalho tem que te deixar lá na frente dos demais. Nem sempre quer dizer que você vai estar na frente de todos. Então é isso que a gente tem que interpretar como gestão. O Sport, ano passado, para você ter noção, foi começar o Campeonato Pernambucano com a garotada da base. E foi disputar o quadrangular do rebaixamento. Mas se tivesse jogado tudo com a base, o impacto não seria maior. Então você tem que ter planejamento. Porque o Sport teria escapado do rebaixamento no Campeonato Pernambucano com a base ou com o time titular. Então você tem que ter noção do que você vai fazer e ter firmeza. Porque o que faltou muito na gestão Milton Bivar foi a firmeza de ter diretores que batessem na mesa e dissessem: vai ser assim. E que assim vai ser. Empatou com decisão, Wanderson Lacerda e Fred. Não, agora acabou.
acabou o planejamento. Botou a corda no pescoço de Guto Ferreira, botou a corda na garotada, e no final do ano, sufoco. Porque aquela garotada do Campeonato Pernambucano deveria estar se maturando para servir para o elenco do esporte no Campeonato Brasileiro. A gente trouxe para o esporte, no caso, o esporte trouxe para o esporte jogadores como Felipe, Maxwell, Bruninho, um monte de jogador que não tinha condição. E você em casa, eu bato sempre nisso. Lá falando com o Monte, com o Alessandro, com todo mundo, no meu Pratico Esporte. Cara, a gente tinha Juba, Everton e Gustavo. 3 jogadores que renderam mais que Felipe, Maxwell, Bruninho. Pô, a gente trouxe Renteria pra quê? Teve um acordo agora, mas ia tomar 1 milhão do esporte. Então você olha assim, tem que ter um planejamento de saúde financeira, de utilizar a base, de observar essa transição de futebol. Senão, não vai ter time que aguente. Aí volta a dizer, exemplo do Náutico. Vendeu o Eric em 2017, a gente não conta nesse novo mundo do Náutico. Mas de 2018 para cá, com Edno Melo e Diógenes, ida de goleiro Bruno embora, Carlão foi pro Corinthians, uma negociação, voltou, agora tudo bem. Luiz Henrique vendido, Robinho vendido, Thiago vendido. O que teve de venda serve como segundo, é um volante híbrido. E tem Hereda, e 2 jogadores da base do clube. Então, são 2 jogadores prontos para fazer caixa para a equipe alvirrubra. O Sport hoje, para colocar um garoto da base, é uma dor de barriga danada. E eu entendo que, por conhecer base, que você tem que entender que a base do futebol pernambucano você tem que ter cautela, você tem que entender o psicológico do jogador, você tem que entender que não pode queimar etapa, porque garoto de 18, 19 anos de base aqui do futebol do Recife jogou 30 minutos no time profissional, já se acha o Pelé, já se acha o Garrincha, já se acha o Messi. Então tem que trabalhar mesmo a base, agora tem que trabalhar botando para jogar, tendo um acompanhamento psicológico, tendo uma base familiar boa, vendo o que é que está acontecendo. Porque, assim, o Sport hoje não pode ver Gustavo no banco de reservas para Thiago Lopes nem a pau. A mesma coisa acontece com o Mikael. Ah, mas tem André. Bicho, o André tá jogando como segundo atacante, dá para jogar com o Mikael na frente e André atrás dele, sendo o segundo atacante. Você pode me dar 1000 desculpas, mas você não ter Mikael e Gustavo jogando no time titular do Sport com Thiago Neves mal, Trellis não rendendo bem, Thiago Lopes, que é um jogador que taticamente agrega, mas tecnicamente não desenvolve o futebol. Você tem que observar o que é que está acontecendo com os seus pratas da casa que não estão tendo oportunidades. E a mesma situação vale lá para as pontas. Falei de Juba e Everton. Planejamento errado de mandar Everton embora. Porque o Sport sabia que ia jogar com 3 zagueiros, e com 3 zagueiros você pode liberar seu lateral direito. Liberando o seu lateral direito, podia ser Rainer, pode ser Patrick, e poderia ser quem? Everton, que é um jogador também híbrido, que é lateral direito e se destacou como ponta, e ano passado fez 3 gols em uma partida. Eu acho que os 3 foram gols anulados. Sim. Mas estava mostrando presença de área, mostrando que era um ponta que chegava, que finalizava, que era um ponta agressivo. E cá para nós, Nivaldo, a gente não viu isso com o Toró, Maxwell, que por sinal o Maxwell do ano passado e o Maxwell desse ano não renderam. Eu acho que é mal de nome. Espero que o Maxwell desse ano brilhe, desenvolva o futebol melhor, mas não apresentou. Então, Maxwell, Toró, Trellis ou Tredes são 3 jogadores que, como pontas, não renderam o que Everton poderia render. Então, são essas situações que eu digo. O futebol da base poderia render muito mais ao Sport Clube do Recife. Adrielson, René, Everton Felipe, Joelinton, muita gente que veio da base, Rafael, ano passado, que foi negociado e deixou o lucro para o esporte. O caminho está aí, o segredo está aí. Falta cumprir, falta gerir também. Perfeito. Rodrigo, chegamos a 1 hora de live. Eu queria agradecer muito sua presença. Foi muito bom ouvir sobre sua carreira, ouvir suas opiniões, ouvir aí esse fim importante, né, sobre o momento do esporte, algumas coisas que podem ser feitas. Então, queria agradecer muito sua presença, agradecer todo mundo que comentou aqui, Alex Lopes, Ezequias, Sport Recife ao vivo, Lipe Legítimo, Monte, Jander Fute, Luiz Cláudio Silva, Walter Mival, João Vitor. Então, agradecer a todos pela presença, agradecer a você por aceitar o convite, pela disponibilidade, pela atenção e desejar sucesso na sua carreira, que a gente possa se bater mais para frente aí no mercado de trabalho. E só agradecer mesmo, sucesso sempre para você e um abraço. Ah, meu velho, eu é que agradeço aqui pela oportunidade, pelo espaço de estar falando com a torcida do esporte. E assim, Nivaldo, você tinha perguntado sobre o futebol pernambucano. Eu tinha citado o Náutico e tinha citado o Sport. E assim,
só uma observação. Eu torci para Nelo Campos, para Léo Lopes assumirem esse comando do Sport Clube do Recife, ou melhor, para Léo Lopes e Nelo Campos, já que a chapa foi composta na reta final por Léo Lopes. E eu espero muito que eles coloquem o Sport Clube do Recife nos trilhos. E quando você falou dos clubes aqui de Pernambuco, espero que o Sport não vire o exemplo de gestão do Santa Cruz, com o Pro Santa dividindo, sai aquele Santa Cruz com Antônio Luiz Neto, com Constantino Júnior, entra Joaquim Bezerra, que era uma figura nova, recente, querendo ou não, para a imagem do torcedor do Santa Cruz. E eu espero que isso não aconteça no esporte. Com essa saída de Milton, Pedro, Leonardo Lacerda, Fred, Vanderson, para chegar a Léo e Nelo. Eu espero que eles deem conta do recado, competência tem para isso, para não virar um exemplo do Santa Cruz. Então, essa é a minha torcida para o Sport Clube do Recife, que Nelo, que Léo, que Dubê, que vai estar apanhando financeiramente por trás, e que qualquer outro grande cacique do Sport Clube do Recife ajude o Sport Clube do Recife, porque cair para a Série B, na situação financeira que o Sport está, é uma catástrofe. Já foi de 18 para 19. Muita gente não gosta de Milton Bivar, Fred, Chico Guerra, Nelo Campos na época também estava nessa equipe, e essa galera fez o Sport ser campeão pernambucano e voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gratidão tem que ser imensa para Milton Bivar, para quem quer que seja, o executivo de futebol da época, o Drubski, o Lucas Dubski. Então, pode elogiar demais o 2019, porque se acontecer isso de 2021 para 2022, o Sport pode não subir ano que vem. Então, o trabalho tem que ser feito nessa temporada bem para o Sport se manter. A Série B é cachorro grande. Cruzeiro em segunda página, Botafogo lutando, Vasco, Náutico, Coritiba, Guarani. Então, o foco é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e todas as energias positivas para Nelo, para Léo, para Gustavo, para quem for que está aí no comando do Sport Clube do Recife, para não virar um exemplo do co-irmão, e que isso tem que ser retratado de maneira evidente. E, Nivaldo, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. Foi um prazer conversar com você. E eu digo que as palavras são recíprocas, que a gente se bata aí no mundo do jornalismo esportivo, comentando, produzindo e tudo mais, que daqui a pouco a gente se bata mesmo nesse mundo do futebol pernambucano. Beleza, sucesso sempre. Abraço.